Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo em uma das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos outros companheiros da barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundar. Ao verem aquilo, Simão Pedro tirou seus pés de Jesus, disse-lhe: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto apoderara-se de João, de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabara de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na versão mais longa da segunda leitura, diz assim: São Paulo vai dizer assim: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. Todos nós que estamos aqui dentro dessa igreja recebemos a graça de Deus. Em algum momento de nossas vidas, essa graça é derramada em nós. E a pergunta que eu gostaria de começar essa homilia é perguntando: a graça de Deus na sua vida, ela é fértil ou estéril? Porque São Paulo diz: é pela graça de Deus que eu sou aquilo que sou, porque senão seria muito pior. Sua graça para comigo não foi estéril. Isso quer dizer que ela foi fértil na vida de São Paulo e nas nossas vidas. Na primeira leitura nós encontramos Isaías, um homem que em um certo dia de sua vida
ele teve um encontro com Deus. Ele teve uma visão, e digo que essa visão foi a própria missa, onde ele via anjos cantando santo, 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 aonde tinha turíbulo, onde tinha altar. E quando ele viu esse Deus que o chamava, ele disse: eu não posso, porque eu tenho lábios impuros, porque eu não sou digno de ser tocado por Deus. Eu não sou digno da presença de Deus. E na mesma hora o anjo foi, pegou uma brasa do turíbulo e colocou nos lábios dele, porque ele disse que os lábios dele eram impuros. E o anjo tocou-lhe os lábios e disse: então eu te torno puro. Deus é quem torna puro. Deus é quem constrói. É a graça de Deus que faz acontecer. E ali naquele momento, Isaías entende o seu chamado e diz para Deus: eis-me aqui, envia-me. No Evangelho, ou melhor, na segunda leitura, nós vemos Paulo com a mesma atitude. Paulo encontra-se com Jesus, não numa visão como de Isaías, mas também numa visão mística. Encontra-se com o ressuscitado e ele diz: eu não sou digno, porque eu não sou apóstolo, eu não sou digno de pregar, porque eu persegui o Evangelho, mas o Senhor me escolheu, diz ele, como o último, como aquele sem valor, e o Senhor me fez quem eu sou. Consegue perceber a semelhança de um e outro? A graça de Deus me fez ser quem eu sou. É Deus quem faz sermos o que somos. E no Evangelho nós temos um espetáculo. Valeria um dia só para meditar esse Evangelho. Presta atenção comigo. Jesus encontra-se com André. André, irmão de Pedro. André segue Jesus. E André provavelmente fala para Pedro quem é Jesus. Mas Pedro que não conhece Jesus, fala sobre Jesus. E ao falar sobre Jesus, aquilo já entra no coração de Pedro, talvez uma dúvida, talvez um não conhecer, não sei, algo tipo. Até que um dia a vida proporcionou com que Jesus conhecesse Pedro e Pedro conhecesse Jesus. Talvez uma dificuldade da vida de Pedro ou de Jesus, porque também era uma dificuldade de Jesus falar. Então teve uma dificuldade de Pedro, mas também houve uma dificuldade de Jesus. Ambas as dificuldades fizeram com que ele se encontrasse. E ali nesse encontro, Jesus entra na barca de Pedro e Jesus começa a falar com Pedro. Já não é mais ouvir falar, agora é uma experiência. Pedro começou a ter um contato com o Mestre. E aquela voz ele começou a ouvir aquilo que ele só tinha ouvido falar. Então, Jesus fala para Pedro. Pedro reclama que não conseguiu pescar. Pedro começa a expor as suas dificuldades a Jesus. E Jesus acolhe e fala: Pedro, vamos para águas mais profundas e lança a rede do outro lado. E Pedro diz, como impulsivo que era: não, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, já estavam lavando as redes. Lavar as redes é difícil, dá trabalho. E Pedro ali, naquela briga com Jesus, porque ali era uma luta, querendo ver quem que tinha razão, Pedro ou Jesus. Nós somos assim. Nós somos assim. Ir para águas mais profundas dá trabalho. Ir para águas mais profundas é exigente.
é muito mais fácil permanecer nas águas rasas. Ou até então, aí que é o segredo, eles não estavam em águas rasas, eles já estavam no fundo. E se fosse um raso, não dava para Jesus falar com a multidão. O que Pedro estava querendo dizer para Jesus era que, Senhor, nós já estamos no lugar propício da pesca. Nós estamos no lugar propício do milagre. E Jesus fala para Pedro: Pedro, aqui não, Pedro, ali. E Pedro questiona com Jesus: não, Senhor, aqui. E Pedro diz: ali. E Jesus diz: ali. Até que então, convencido pelo cansaço, porque Pedro não queria fazer, convencido pelo cansaço, Pedro vai para águas mais profundas e pesca muitos peixes. Aqui nós temos um roteiro para alcançarmos milagres, porque às vezes nós olhamos para o lado, nós olhamos para a vida do irmãozinho que entrou na igreja ontem e falamos: poxa, eu já estou aqui há 10 anos, há 20 anos, e o Senhor faz isso na vida dele, e eu estou aqui. Mas sabe talvez por que nós não temos escolhido os milagres? Porque a água que você está, ela pode ser funda para o seu irmão, mas ela já está rasa para você. E quando eu meditava essa leitura ontem, isso que Deus dizia ao meu coração: a água que você está não dá milagres mais. No início dele, no início foi produtivo, no início você pescou muita coisa, mas porque na época, lembra-se, você não sabia pescar, você não sabia nadar. Por isso que naquela profundidade ou fundura, como diz um amigo meu, naquela profundidade não dá peixe mais para você. É por isso que tem muita gente nadando. Tem muita gente pescando e não pesca mais, porque essa água já está rasa para você. Para os outros, para o seu irmãozinho, não sei, mas para você já está raso. Você precisa dar passos. Não dá mais para viver nessa água. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro, e Pedro não estava entendendo, porque Pedro queria pescar onde ele já estava acostumado, na profundidade que ele estava acostumado, mas ele não dá peixe mais, porque a graça de Deus que foi derramada na sua vida, ela precisa produzir conforme ela é derramada. E aí eu vos pergunto novamente: a graça de Deus na sua vida tem sido estéril ou tem sido fértil? E São Paulo vai dizer assim: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para mim não foi estéril. A prova tem uma régua, não é julgamento, é regra, é uma régua, é objetivo. Eu preciso saber se a graça de Deus em mim produz frutos ou não. E tem uma régua. Eu não posso dizer que a graça de Deus produz frutos na minha vida se eu venho à vida uma vez, se eu venho à missa uma vez por ano. Então a graça de Deus em mim faz. Não tem sido fértil. Se eu não participo dos sacramentos, não tem sido fértil. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é a prova, essa é a régua. Quantos anos você tem de igreja? Tem muitos que estão aqui desde pequenos. Quanta graça já foi derramada na sua vida? Já era
a estarmos muito além do que estamos. Eu digo por mim. É ou não é verdade? Faz sentido ou não faz sentido? Sim ou não? Então, é isso que entristece o coração do Senhor. Talvez o grande pecado nosso, o grande erro nosso, é não termos aproveitado a graça, é não termos feito a graça produzir frutos em nós, é termos vivido em vão a graça que Deus nos dá. Deus nos ensina a pescar em alto mar, e nós ainda estamos querendo nadar em piscina. Com toda a graça que temos, com todo aparato que nós temos, nós queremos navegar em piscina. É por isso. Imagine um navio, como se você tivesse um navio enorme, mas ele calha nas águas rasas e não vai. É isso. Por isso que ser cristão não é brincadeira, ser cristão não é ritualismo, ser cristão é um compromisso comigo, muito mais do que com Deus. Eu tenho 30 anos de igreja, eu preciso produzir 30 anos de graça, porque do contrário, a graça tem sido em vão. Se com todos esses anos de igreja eu ainda vivo enfiado em fofoca, em maledicência, em vaidades, em orgulho, em tantas coisas, a graça de Deus tem sido estéril na minha vida. Eu preciso produzir. Por isso que digo, e às vezes me impaciento, porque eu não consigo entender, eu não consigo ver. Isso me dói, isso me fere, quando eu vejo que nós estamos estagnados. Coisa que eu sempre disse: se o meu dia de ontem foi igual ao meu dia de hoje, é melhor morrer, porque se não tem sentido existir o dia de hoje, para que viver? Para que viver? E não faz sentido eu vir à missa hoje se nada dentro de mim muda. Se eu participo de retiros ontem falei no grupo, porque isso me deixa entristecido, não é aborrecido, não, fico entristecido, porque nós vivemos de retiro em retiro, mas parece que não dá fruto nenhum, porque quando a gente precisa de alguém para servir, cadê? O que nós temos feito nos retiros? O que nós temos feito para a nossa vida de fé? E eles sabem do que eu estou falando, né? Isso aí. Os meus jovens, eles sabem. Eles são novos. Eles precisam frutificar. A graça de Deus não pode ser estéril na vida deles. E São Paulo vai dizer: o termômetro, a prova, é que a graça de Deus não foi estéril, é que tenho trabalhado, é que tenho me esforçado para acertar, tenho me esforçado para ser melhor, porque do contrário, se não for assim, a graça de Deus na minha vida é estéril, sim. Se isso não me leva a abrir mão de nada por Deus, não faz sentido. Eu conheço uma pessoa que deixou um relacionamento com uma pessoa de anos, e não é um jovenzinho não, é uma pessoa que tem caminhada de igreja, de mais de 50 anos de igreja. Deixou
deixou um relacionamento, sabe por quê? Porque não queria abrir mão da Eucaristia, porque preferiu a Eucaristia, porque ela fez valer tudo que ela esteve escutando todos os domingos sentada nesse banco. A graça de Deus que está sendo derramada nos seus ouvidos, a graça de Deus que está sendo falada pela boca do Pai. Eu não sei como Jesus te encontrou. Jesus se encontrou com Pedro numa barca, se encontrou com Isaías lá numa visão, se encontrou com Paulo lá caído. Esses são 3 modos de Deus ter encontrado pessoas, mas eu sei que tem muitos outros, e Deus também te encontrou. Hoje você não é mais de ter ouvido falar de Jesus, mas você conhece Jesus. Talvez um retiro, talvez uma pessoa, talvez a palavra de um padre, talvez a presença de alguém na minha vida. Nós precisamos assumir o que somos, viver uma vida de coerência em Deus, e é luta sim, é luta sim. E tem pessoas que estão dispostas a se sacrificarem para ir para áreas mais profundas. Eu tenho certeza que essa pessoa que deixou isso, que deixou esse relacionamento para estar com a Eucaristia, ela vai colher milagres. Sabe por quê? Porque ela parou de nadar e de pescar nas águas que ela estava acostumada, e agora ela deu um passo, ela foi para águas mais profundas. É isso que vai fazer a diferença, porque já não tem mais milagres aonde você está acostumado a pescar. Acabou. Quer colher milagres na sua vida, na sua casa, na sua família? Nada em águas mais profundas. Pesca em águas mais profundas, porque isso não serve para dizer nada. É a palavra de Deus que vai dizer. Agora, todos os 3 chegaram diante de Jesus, jogaram seus pés e falaram: Senhor, eu sou um lixo, afasta-te de mim, eu não mereço, Senhor, por isso. O Senhor sabe quanto tenho desprezado a graça de Deus na minha vida. É importante trazer a minha verdade diante de Deus, e Deus está aqui para te fazer novo, para restaurar a sua vida, para te dar uma nova oportunidade, para que você possa ter um recompenso, sabendo de tudo isso, sabendo que a graça de Deus nunca te faltará e nunca te faltou. O Senhor te acolhe, não importa o que aconteça, não importa por onde você tem andado, não importa o que tenha feito, mas eu preciso ser coerente. Eu preciso chegar diante de Jesus e derramar o meu coração, assim como Isaías, assim como Paulo, assim como Pedro. Traz a sua verdade diante de Jesus e deixe o Senhor restaurar a sua vida. Deixe o Senhor te dar aquilo que é seu. Deixe o Senhor te devolver aquilo que é seu, a graça que foi desperdiçada até hoje. Deixe o Senhor te dar as redes na mão de novo. Deixe o Senhor reconstruir a sua missão. Sim, foi isso que o Senhor Jesus fez com Pedro. Deu a rede nas mãos de Pedro. Quando Pedro pesca, Pedro. Feche seus olhos, por gentileza. O Senhor te chama a trabalhar. O Senhor te chama a pescar. O Senhor te chama a produzir frutos. Pense nisso. O Senhor te chama a pescar também. Não é só para padres, não é só para feiras, é para você que quer experimentar milagres de Deus na sua vida. Pescador, fixo meu olhar no horizonte,
desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encherá-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo coração, não vou te negar, vou cuidar dos seus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encherá-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encherá-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Creio em Deus.